Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma live da Rede Familiar do Clube de Aventureiros. Como combinado, na live anterior a gente ficou de fazer um sorteio das pessoas que compartilharam as hashtags. E então eu vou fazer o sorteio agora, né? Tá aqui, ó, numa caixinha, os nomes das pessoas. Vou tirar agora para ver quem que é que vai ser sorteado, tá bom? Vamos ver. Então, é a Ellen, do Clube Luzeirinhos. Parabéns, Ellen, viu? Que bom que você compartilhou a live anterior. E agora vamos ver se os nossos amigos vão, né, nos assistir e compartilhar também essa live que a gente vai fazer agora, né? Então, não se esqueçam, então, de fazer o compartilhamento, que é hashtag Aventureiros Região 10 APAC. Então, hashtag Aventureiros Região 10 APAC e hashtag MDA APAC. E agora eu vou passar para vocês a palavra para a doutora Karen, que vai fazer uma oração para a gente iniciar essa live, né? E vai falar com a gente sobre a gestão do tempo familiar em época de pandemia. Olá, doutora Karen. Olá, Dineuza. Primeiramente, quero agradecer o convite de vocês para a gente conversar aqui um pouquinho. E antes da nossa conversa, vamos começar fazendo uma oração. E aí a gente começa o nosso bate-papo, tá certo? Oremos. Querido Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, pelo cuidado que o Senhor tem com cada um de nós. Muito obrigado pela oportunidade de poder conversar um pouquinho, de poder trocar experiência, trocar informação. Que o Senhor nos abençoe também as pessoas que vão assistir, que elas possam receber de coração aberto tudo aquilo que for falado e que possam colocar em prática também. Que o Senhor me abençoe, me use e que tudo que for falado aqui, apesar, possa ser para honra e glória do teu nome. Obrigado por tudo, é isso que eu te peço, eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá. Deixa eu compartilhar aqui a minha tela com vocês. Como a Dineuza comentou aí com a gente, eu vou falar um pouquinho sobre a importância dos vínculos afetivos e a gestão do tempo familiar em época de quarentena, tempo de quarentena. Essa fase que a gente está vivendo é uma fase muito nova, né? Ninguém esperava que isso fosse acontecer, né? Nem as pessoas mais velhas, nem os mais jovens, muito menos as crianças, né? E se pra gente que é adulto, né, que entende um pouco mais a situação, já é difícil lidar, imagina para as crianças, para os filhos, né, os pais que estão assistindo essa live, como deve estar sendo difícil passar por tudo isso. Então, aqui a gente vai conversar um pouquinho sobre como lidar melhor com essa situação, como a gente criar um momento entre família. O que eu vou falar aqui está baseado no livro Esperança para a Família, que foi o livro do Impacto Esperança do ano passado, de 2019. É uma leitura muito boa, recomendo para todo mundo. O capítulo que eu vou falar é o capítulo 2, que chama Criando Filhos para o Sucesso. Eu trouxe de uma forma bem resumida o que está escrito aqui, mas é uma leitura muito, muito boa para ser feita. Recomendo para que todo mundo que puder possa ler. Então, falando um pouquinho sobre o que a gente veio conversar, né? Esse coronavírus, essa pandemia que surgiu, né, de uma hora para outra, ela mudou muito a nossa rotina, ela nos obrigou a mudar as nossas rotinas, os nossos comportamentos, o nosso modo de agir. Muitas pessoas tiveram que ficar em casa por conta disso, outras não tiveram a mesma oportunidade, tiveram que sair para trabalhar. E por conta as pessoas que tiveram essa oportunidade, né, de ficar em casa, de estar no ambiente familiar, né? É muito bom ter essa oportunidade de poder estar em família, que é a família é a nossa base, né? É onde a gente desenvolve a nossa vida, onde as crianças têm suas primeiras experiências, seu primeiro convívio. O lar é
primeiramente, a criança vai se relacionar com outras pessoas, né? E a partir disso ela vai para a escola, enfim, vai começar a conviver com outras pessoas. Mas a casa, nossa casa, com a nossa família, seja com pai, mãe, avós, tios, independente de, né, com quem você mora, é o lugar onde a gente começa a desenvolver nosso caráter, nossa personalidade, começa a se desenvolver como ser humano. E dentro do nosso lar é importante, né? Haver amor, limite, respeito, solidariedade, compreensão, direitos e deveres para todos. Não só para os adultos, mas as crianças também, elas podem começar a desenvolver isso já desde muito pequenininho. Criar os filhos não é uma tarefa fácil. Eu falo aqui como profissional, não como mãe, ainda não sou mãe, né? Tenho minha visão como filha e também como profissional, mas eu lidando, né, no dia a dia com os meus pacientes, também com a família, eu percebo que realmente é um desafio muito grande educar os filhos. Moldar o caráter de uma criança também é uma tarefa muito difícil. E até porque os nossos filhos, eles recebem muitas informações, né? A internet está aí, né? As crianças nasceram numa era, as crianças, né, de agora, eu digo, as crianças que nasceram de 2010, 2005 para cá, já nasceram numa era com tecnologia, com celular, computador, elas têm acesso muito fácil a tudo isso. Então, é uma questão também para ser pensada, principalmente nesse tempo de quarentena, onde a gente está passando muito tempo dentro de casa, né? Ver o que os filhos estão acessando, né? Tá com eles nesse momento, limitar também o tempo de acesso à internet também é importante, não deixar eles ficarem o tempo todo no celular, que isso não faz bem. E é uma questão para se pensar, né? Os adultos, os pais, que diariamente desenvolvem um papel ativo na criação dos filhos, eles acabam colhendo recompensa quando os filhos crescem, né? Se a gente educa bem os nossos filhos, a gente futuramente tem adultos saudáveis, responsáveis, adultos que sabem lidar com frustrações, adultos que conseguem ouvir um não, porque apesar da gente ser adulto, nem todo adulto sabe ouvir um não, sabe entender a hora de fazer ou não fazer determinada coisa. Então, isso já começa desde muito pequenininho. Né? Educar as crianças não é uma ciência exata. Eu não tenho uma receita de bolo aqui para passar para vocês, né? De faz isso, faz aquilo e vai dar tudo certo. Se fosse assim, seria muito bom. É no dia a dia, né? Cada lar funciona de uma forma, cada lar tem uma regra, cada pai, cada mãe teve uma criação, mas é importante a gente, né, ter regras com os nossos filhos, separar um tempo para cada atividade, isso é muito importante. Doutora, qual a relação do uso da tecnologia com os problemas emocionais desenvolvidos precocemente pelas crianças? Então, as crianças, como eu disse, elas têm muito acesso ao celular, né? Elas praticamente já nascem com o celular na mão. Né? Inclusive crianças que não sabem ler, escrever, que ainda estão nessa fase de alfabetização, como hoje em dia tem um meio de você ter um microfone onde você pode falar, né? E aí lá você fala, vídeo de tal personagem, vídeo de algum super-herói. Então, não precisa nem saber escrever, nem ler para poder acessar o celular. E, como eu disse, esse acesso com muito tempo não faz bem, né? Algumas pesquisas até apontam que o uso excessivo ele tem acarretado muita irritabilidade, falta de atenção, cansaço nas crianças, né? Por isso é importante, né, a gente limitar esse tempo. Na escola, as crianças acabam, dependendo daquilo que a criança tem acesso, por isso eu falei da importância da gente acompanhar aquilo que os nossos filhos têm assistido. Na escola, elas acabam tendo dificuldade de dividir o brinquedo, até de prestar atenção, né? Porque, querendo ou não, assistir muito durante o dia cansa a nossa visão, o nosso cérebro ele acaba ficando muito ativo e a gente acaba gastando energia, né, vendo a televisão e não chega na hora da aula, a gente não tem energia para poder acompanhar as aulas. Então, se possível, restringir o tempo de uso, limitar o uso. Tem uma função, inclusive, no celular, eu não me lembro exatamente como a gente coloca essa função, mas eu sei que tem uma função disponível no celular para limitar o tempo da criança, limitar também as coisas que ela acessa.
acho que é muito importante a gente acompanhar, né? Eu estou falando com pais aqui de crianças de 5 a 10 anos, né, dos aventureiros. Se eu não estou enganada, é essa idade. Isso, 6 a 10. Então, é uma idade que eles estão numa fase de desenvolvimento muito importante. E algumas coisas ainda não é o momento deles terem acesso, deles assistirem tanto. Por isso, acho que limitar esse tempo acho que é fundamental. Ô, doutora Karen, tem até um aplicativo que instala tanto no celular da criança quanto no dos pais. Isso Se a criança entrar para assistir um vídeo, a mãe ou o pai tem que liberar para a criança assistir esse vídeo. Era esse mesmo, só não lembrava o nome nem como funcionar, mas eu já ouvi falar sobre esse aplicativo. É uma forma que a gente... eu coloco nos comentários o link. Ótimo, né? Ótimo. É bom pra a gente saber o que os filhos estão acessando, né? Como eles têm o celular aí disponível, né? Alguns já têm celular, né? Apesar da pouca idade, é importante a gente ter esse acompanhamento. Cuidar dos filhos não é uma tarefa fácil, né? Parece que é uma tarefa até um pouco insignificante, mas muito pelo contrário. Educar é uma tarefa muito importante, muito desafiadora e acho que é um dos maiores desafios que a gente tem como ser humano. Acho que é uma tarefa muito grande que Deus deu pra gente, né? Como pai, como mãe. É muito relevante ensinar a criança, né? Educar, porque senão ela vai querer ser uma criança muito desobediente, uma criança... né, na educação ela desenvolve um caráter maduro, desenvolve uma autoestima saudável, ela consegue administrar as próprias emoções, construir relacionamentos sadios com as pessoas, também com ela, né, que é importante. Por isso que educar os filhos é muito importante, é de suprema importância. Ninguém é perfeito, né? Doutora Karen, qual que é a importância da relação afetiva da criança com os familiares? Avós, tios, pai, mãe? Criar vínculo na infância, né, a criança consegue colher fruto para a vida adulta, né? Criar valores, né? A criança saber quais são os valores da família é uma experiência fundamental para a criança se tornar um adulto seguro e conseguir resolver conflito, como eu tinha falado anteriormente, né? Como eu disse, apesar de sermos adultos, tem muitos adultos que ainda não conseguem ouvir não sabem lidar com frustrações, né? Então, são os adultos que vão ajudando as crianças a construir, a entender quais são as regras da casa, quais são as regras de convívio, tanto em casa quanto em sociedade. Por isso é importante construir acordos com a criança, né? Saber o tom para falar com a criança, né? Ensinar aquilo que se deve ou não deve fazer. E na família que a gente vai construindo esses laços de afeto, de respeito, de solidariedade e junto com as regras, construir também esse laço de afetividade, de vínculo, de carinho. Como ninguém é perfeito, como eu havia comentado, em alguns momentos a gente sim vai errar. Os nossos filhos talvez não vão apresentar traços que a gente queria que eles apresentassem, ou qualidades que a gente queria que eles tivessem, ou, por exemplo, ser mais organizado, ser mais pontual. Mas é importante a gente reforçar, né, que as qualidades que você já observa nos filhos, né? Reforçar aquilo que ele já tem como qualidade. Se ele não é tão organizado, o que eu posso fazer para melhorar isso? Como eu posso ajudar ele a se tornar mais organizado? Talvez organizando o quarto dele com ele, até ele criar o hábito de conseguir organizar sozinho. São coisas que eu sempre costumo falar com os meus pacientes. Se a gente tem um problema, o que a gente faz senta, analisa qual é o problema e o que a gente pode fazer para mudar esse problema. Tem coisas que a gente vai conseguir fazer e tem coisas que a gente vai sim conseguir fazer. E a partir desse momento, colocar em prática e ver se vai dar certo ou não. Se não der certo, a gente senta de novo e pensa de novo em outras formas de tentar consertar aquilo que não está tão bom. Doutora Karen. Oi. Perdão cortar. Imagina. Mas acho que assim, pode-se falar assim, o que se tem de bom em viver uma pandemia, né? Mas eu acho que tem.
que eu, Uhum. como assim, um pouco mais velha, eu tenho assim uma grande admiração pelo formato de família um pouco mais atrás, aonde a gente Uhum. se assim no lar da gente com um avô, ali já tinha às vezes uma mãezinha que tinha um bebezinho, Sim. então às vezes então o mais velho ele aprendia a conviver com aquele choro, com aquela bagunça de um lar que tem bebês, crianças, né, Uhum, pequenas. uhum, uhum. Também é criança, às vezes, a conviver com aquela ranhetice do idoso, Sim, né? Então, a gente acabou, assim, claro que com o desenvolvimento foi perdendo isso daí, mas a pandemia também trouxe, assim, parece que deu uma sim. resgatada, forçou um pouquinho, né? Essa convivência Uhum, familiar. Esse, é, nessa convivência a gente aprende, né? Nós sim. mais velhos às vezes aprendemos com os mais jovens e os mais jovens com a gente, porque a gente vive num tempo onde que a gente todos saímos cedo de casa, né? A criança Uhum, vai para a uhum, escola, faz o trabalho, quando a gente chega todos cansados, né? Então uhum. é importante, parece que não, né? Mas a gente Sim, acabou tendo que conviver e aceitar e ajustar algumas coisas da convivência no lar, né? sim, Então, sim. sempre, de alguma forma, alguma coisa Boa, sempre a tem de gente tira bom, né? disso, sim. Sim, Como é bom, né, a gente poder conviver com os avós. Acho que é uma das coisas mais gostosas que tem na vida, a gente poder conviver, ter os avós por perto, os pais também, os tios, né, ter uma família próxima. E os avós, eles têm, não os avós, só os avós, mas os mais velhos, eles têm tantas coisas para ensinar pra gente, né? Se a gente parar para ouvir um pouquinho, a gente sempre tira uma lição de alguma conversa com eles, né? Muito importante, muito legal esse comentário que você fez, Neuza. também o clube, né? O clube de Sim. aventureiros que nós temos, que é assim, proporciona, né? Até para os pais, não, porque a gente está Uhum. falando de 6 a 10 anos, mas os pais são muito bem-vindos a Sim. participar, né? A trabalhar junto com a gente isso daí, né? Sim. Então, como é um clube onde a gente trabalha todas essas questões, né, de convivência, né, dos saberes que tem, né? Uhum. Então, eu acho Sim. muito importante. E como a senhora, o que a senhora poderia falar sobre a importância das questões assim de estar saindo com as crianças para parque, levá-los a brincar na natureza, com outras crianças? Qual a importância dessa relação que tem da gente estar fazendo isso, né? Uhum. Como pais e também como líderes Sim. esse clube, né? Sim. Essa questão do que você comentou, né, de brincar. Nos aventureiros a gente tem muito espaço para isso, né? Tem os acampamentos, tem as atividades no ar livre, que é muito importante a gente também estar em contato com a natureza e ter essa troca com outras crianças também, né? Criança ter troca com outras crianças, né? Porque a partir disso ela consegue estabelecer vínculos com outras crianças, estabelecer vínculos com os adultos também, né? Porque, como você disse, tem os adultos, os pais que participam, tem as conselheiras, eu não sei se nos aventureiros também chamam de conselheira, mas tem o pessoal, os mais velhos que coordenam, né? Os adultos que estão lá para coordenar. É importante, né, criar esse vínculo, com essas crianças aprender a ceder, a cooperar, a ser mais organizado. Isso acho que é uma coisa que é muito reforçada dentro dos aventureiros também. Acho que a criança que participa do Aventureiros, ela aprende muitos valores, não só dentro de casa, mas também nos aventureiros. Acho que um ambiente reforça o outro, né? Se a criança aprende um valor em casa, mas não observa isso nos aventureiros, fica difícil ela colocar em prática e vice-versa. Então, se os pais, né, colaboram com os aventureiros, acho que tem muito para crescer, né? Acho que a escola não. Os aventureiros trabalhando em conjunto com os pais, acho que tem muito para crescer, muita troca para acontecer. Acho que é muito importante isso também. Essa questão do que a gente estava comentando sobre reforçar aquilo que os filhos fazem, né? Reforçar as qualidades que eles têm. Os filhos aprendem muito, por exemplo, não só os filhos, acho que o ser humano em geral, ele aprende muito com o exemplo do outro, né? Não só o que o outro fala, mas também o que o outro faz. As crianças, principalmente, né?
como está escrito aqui, o seu filho pode até não fazer o que você diz, mas provavelmente ele vai fazer o que você faz. Então, o que a gente tem feito? Que exemplo que a gente tem deixado para os nossos filhos? Né? Que coisas que a gente tem que estar fazendo que os nossos filhos também vão fazer? Será que são coisas boas? Será que são coisas não tão boas? É uma questão para se pensar também. Acho que é importante a gente ter um planejamento familiar. Nessa fase, como eu disse lá no começo, a gente teve que se reorganizar, reorganizou a rotina. A gente já está há 6 meses, né, desde março aí, vivendo isso tudo. Então já deu tempo para a gente reorganizar a rotina, organizar de novo, porque muitas coisas mudaram nesses 6 meses, né? Alguns voltaram a trabalhar, outros continuam em casa. Então, dentro dessa rotina que a gente está vivendo agora, acho que é muito importante a gente agendar um horário em família. Ter o tempo para os pais trabalharem, ter o tempo para os filhos estudarem, para brincar, mas também é muito importante ter esse tempo para a família. Estar presente também, aproveitar o momento que você está presente com o seu filho, né? Se você está ali, esteja ali, né? Deixe o celular um pouquinho de lado. Eu falei das crianças no começo usarem muito o celular atualmente. Os pais também têm usado muito o celular, né? Até para trabalho, né? A gente acaba usando muito. Mas acho que é importante, no momento que você está com o seu filho, separar um tempo para estar com ele, de verdade, para aproveitar. A gente está vivendo essa fase, né, uma fase única e diferente. Talvez a gente não viva essa fase mais, né? Espero em Deus que a gente nunca mais viva essa fase de novo. Então, enquanto a gente está nisso, a gente não consegue mudar, como a gente pode aproveitar essa fase? Manter o diálogo, né? Tanto os pais, entre os pais e também com os filhos. Não monólogo, né? Você não falar sozinho, você conversar com o outro, ter uma boa comunicação com o outro. Realizar... Interrompendo um minutinho, doutora Karen. Pode falar. Eu, por experiência própria, estou com 3 crianças aqui com diferença mínimas de faixa etária, né? E assim, ó, elas já estão sobrecarregadas. Sim. Né? Porque mudou, se pra gente já é difícil, imagina para uma criança mudar toda a rotina dela. Principalmente nessa então, fase assim, que eles estão desenvolvendo muitas coisas, né? Lidar com tudo isso não é fácil. Sim. Eu digo assim, porque ainda continua vindo a cobrança da escola, mas para eles não está sendo uma coisa diferente, porque antes eles iam para a escola, eles viam os amiguinhos lá. Eu digo aqui, porque aqui em casa eles mandam as tarefas para fazer. Algumas escolas ainda estão online, ainda vê um amiguinho, vê a professora. Aqui não, aqui só manda atividade. Então, assim, é muito importante ter esse contato, porque tanto os pais piram quanto as crianças. Sim, sim. Porque se ficar aquela coisa todo dia, a mesma coisa, uma hora não vai dar certo. Sim. Sobre essa questão da emoção que você comentou, acho que é uma coisa muito importante, né? A gente não, digo todos, né? A gente não é acostumado a falar sobre os sentimentos, sobre aquilo que está sentindo. Às vezes a gente não sabe nem expressar o que a gente está sentindo. Então, como você falou, as crianças às vezes ficam muito cansadas, né? Mas conversar com eles também sobre essa questão dos sentimentos, né? Explicar o que é o cansaço, o que é o tá estressado, tá nervoso, porque eles também passam por isso, apesar de serem pequenos, eles passam por isso também, principalmente nessa fase que a gente tá vendo, ficar muito tempo em casa é cansativo para eles, não poder sair, não poder ver os amigos, mas por que eu não posso ver meu amigo, né? Explicar para eles essa questão por exemplo, tô triste, não posso ver meu amigo. Explicar que a tristeza, ela faz sim parte dos nossos sentimentos, assim como a alegria, que é uma fase que vai passar, daqui a pouco a gente vai estar junto de novo. Até porque quando a gente voltar depois de tanto tempo longe, né, como vai ser essa volta? Então, manter esse diálogo, essa conversa sobre algumas coisas, para quando voltar eles vão sentir diferença? Vão. Mas para eles não esquecerem de algumas coisas, né, que já foi conversada anteriormente. Então, doutora Karen, eu tenho uma amiga, né? Como a Natália falou das crianças, ela perguntou para a mãe por que a professora não gostava mais dela. Então, essa criança, por exemplo, expressou esse sentimento. Sim. Mas tem muitas crianças que não falam, elas só guardam para si. Nem ficar sentindo. Vocês nem sabem falar, né? Explicar, né? Sim, então, o pai
se não tiver essa interação, esse momento de aconchego familiar, onde pode conversar mesmo, livre mesmo, né? De celular, às vezes de TV, mas mesmo uma conversa gostosa, um momento gostoso familiar, ela não iria saber, né? Sim. Então, a gente tem que proporcionar, nós como adultos, tem que proporcionar para os pequenos, nossos, né? Esses momentos, né? Sim. Que às vezes nesses momentos é que saem, né? Essas perguntas aí, né? Que a gente nunca espera, né? Acho que isso está muito ligado, né? Com essa questão de realizar atividades que integram o núcleo familiar, né? E essas atividades podem estar envolvidas nessa questão de falar sobre os sentimentos, né? Tem tanta coisa que a gente pode fazer com os pequenos em casa, né? Coisas diferentes. Acho que isso é muito importante. Tem um momento individual, né? Eu costumo também falar com os meus pacientes que a gente tem um dia a dia muito corrido. A gente tem muita coisa para fazer, é trabalho, a igreja, por exemplo, é os aventureiros, é os filhos. E a gente tem que separar um tempinho dentro do nosso dia para a gente fazer talvez nada, sabe? Nem que seja 5 minutos. Ou fazer nada, ou para ouvir uma música que você goste, ou para assistir alguma coisa que você goste, para comer alguma coisa que você goste. São essas pequenas coisas que renovam a nossa energia. Porque senão chega no final da semana, na sexta-feira, a gente está muito cansado. Porque a gente não teve esse momento de recarga. Então, acho que é muito importante a gente ter um momento, né, como um casal, como marido e mulher, com os filhos também, um momento individual. Acho que esses momentos também são muito importantes. Como a gente tinha conversado, as nossas atitudes, elas falam bem alto, né? Mais até que as nossas palavras. E os nossos filhos, a gente acha que não, mas eles observam muitas coisas. E eles até imitam a gente, né? A forma como a gente trata as pessoas, a forma como a gente conversa com as pessoas. Então, o exemplo é um professor muito eficaz. Então, vamos pensar bem que exemplo a gente tem deixado para os nossos filhos. O amor, ele se evidencia na forma de atenção concentrada. Como eu disse, um tempo de qualidade, passar um bom tempo com os filhos, um tempo só para os filhos, né? O apoio, a conexão, o limite, comprometimento. E esse amor, ele ativa o vínculo que é criado entre os pais e os filhos. E, inclusive, esse amor ensina a criança a se amar também, que é uma coisa muito importante, né? Voltando àquela questão do falar sobre os sentimentos. Quem não se sente amado tem muita dificuldade de amar. E, por causa disso, também tem muita dificuldade de amar os outros. Os filhos, eles necessitam saber que são ouvidos, né? Que são importantes. Então, dedique um tempo para ouvir aquilo que seu filho está falando. Às vezes, no cansaço do dia a dia, a gente acaba nem dando muita atenção, Então, separar um tempo para ouvir, né? Um tempo de qualidade, né? Um ouvir com qualidade também. Aí eu pensei em algumas atividades aqui para fazer com os filhos, né? Conversar entre família, né? A gente talvez não está conseguindo ver tanto assim os tios, os avós, fazer videochamada, que é uma forma também de matar a saudade. E a tecnologia ela vem para ajudar nisso também. Assistir filmes que eles gostam, né? Quanto tempo talvez que a gente não faz isso com os nossos filhos, né? Um torneio de videogame entre família, ou até um jogo de tabuleiro, como está na imagem, ou uma brincadeira que seja, talvez, né? Que a gente brincava na infância, um pega-pega, um pique-esconde, amarelinha. São brincadeiras também tão legais e saudáveis para a gente fazer com o nosso filho, né? Oficina de arte envolvendo toda a família, redecorar um cômodo da casa, talvez o quarto deles. Não existe atalho para criar os filhos, nem mesmo para pais ocupados. A qualidade do tempo não compensa a quantidade. Como eu disse, tempo de qualidade é muito importante. É importante você organizar sua agenda, organizar o tempo com os filhos, separar um tempo para talvez almoçar com eles. Como a gente tem essa oportunidade por estar em casa, né? Por que não fazer uma refeição com os filhos, entre família? Não só aos sábados, só aos domingos, durante a semana também, né? A grande lição é essa: educar bem demanda tempo, né? Não, como eu disse, não tem uma receita de bolo, não é uma coisa que acontece de uma hora para outra, né? Cada dia, com cada experiência que vai surgindo, a gente vai aprendendo também com os filhos, né? Os pais, eles necessitam se envolver com os sentimentos dos filhos, né? Orientar sobre as emoções, como a gente já conversou, orientar
sobre disciplina, são coisas importantes. Os pais, adotando os seguintes passos, eles vão orientar, né, os filhos de forma... orientar os filhos emocionalmente. Então, ter consciência da emoção do seu filho, todas as emoções são uma oportunidade para ensinar e para você também aprender, né? Ouvir o seu filho, aprender com eles também é muito importante, validar aquilo que eles estão falando, apesar de eles serem crianças, né? Validar aquilo que ele está falando, mostrar para ele que você confia, que você acredita que ele está falando, né? Isso é muito importante também. Ajudar seu filho a identificar o que ele está sentindo, como a gente conversou, falar sobre as emoções, que às vezes ele não sabe nem como expressar aquilo, então ele acaba fazendo isso de forma de grito, de agressão, de birra. Então, se a gente conversar, expressar, né, ensinar a criança como se expressar, né, por exemplo, como a tristeza, a frustração, a vergonha, a timidez, a chateação, talvez seja uma forma de melhorar até o diálogo. Impor limites também é importante. E o amor e o limite, eles andam juntos, né? Eles são fatores muito importantes na criação dos filhos. E para finalizar, que nosso tempo está um pouquinho avançado, eu finalizo com essa passagem da Bíblia, né, de Provérbios 22:6. Ensina a criança no caminho que ela deve andar e até envelhecer não se desviará dele. Como eu disse, aquilo que é ensinado desde muito pequeno, a gente leva para a vida adulta e se torna adultos mais bem-sucedidos, adultos com uma melhor autoestima, sabendo resolver os problemas, sabendo viver melhor em sociedade, né? Que a gente, como um famoso ditado diz aí, a gente cria os filhos para o mundo. Então, saber educar bem os filhos para eles se relacionarem bem com as pessoas no futuro e principalmente dentro de casa. E é isso. Doutora, eu costumo dizer que tem coisas que a gente não impõe, a gente conquista. Sim. Né? E o respeito é uma delas. A confiança, né? E então eu acho que assim, esse é um bom momento para a gente parar, para analisar o que nós temos dado aos nossos filhos, né, a quem nós somos responsáveis. Porque eu costumo falar assim que a gente também dá o que a gente recebe, né? Sim. E com os nossos filhos é da mesma forma, né? Nós queremos respeito, nós queremos confiança, nós queremos liberdade, nós temos que dar isso para eles, né? Sim. Eu tenho uma filha adolescente. E assim, graças a Deus, ela não me dá trabalho, porque é um relacionamento muito aberto. A gente consegue se entender só no olhar, né? Então, assim, é muito importante a gente ficar atento mesmo ao nosso comportamento, que é o modelo, né? Sim. Como eu disse, o exemplo ele fala muito alto, né? Mais até do que as nossas falas. Do que as nossas falas, exatamente. Bom, como o nosso tempo já está avançado, eu gostaria de agradecer a doutora Karen pela presença. Eu que agradeço o convite. Com certeza foi de extrema importância. É um assunto muito atual e que ao mesmo tempo pegou a gente de surpresa, né? Sim. Então, assim, que Deus possa continuar te abençoando. Amém. Abençoando cada um de nós, como pai, como líderes, né, envolvidos nesse trabalho tão bonito. E que nós possamos realmente fazer sempre o nosso melhor, né? Amém. E quero pedir, né, para todos os que estão aqui conosco nessa live, para não esquecer de postarem a foto, né? Se você ainda não tirou a sua foto, ainda dá tempo. Postar a sua foto usando as hashtags hashtag aventureiros, região 10 APAC e hashtag MDA APAC. Fiquem atentos que nós vamos ter mais assuntos de rede familiar e que nós possamos usar, né, de uma boa forma todo esse aprendizado que estamos tendo. Amém. É isso. Aqui no final deixo os meus contatos para quem quiser, estou disponível para a gente conversar um pouquinho.
E é isso. Doutora Karen está disponível para nos ajudar, pessoal. Se vocês tiverem alguma pergunta também, alguma dúvida, pode estar encaminhando para a gente e a gente vai estar passando para a doutora. Deixa nos comentários, né? Isso. Pode deixar suas dúvidas nos comentários e nós vamos fazer o possível para estar respondendo a todos. Isso aí. Agradecemos, em nome do Clube de Aventureiros, né? Nós agradecemos a presença e a participação de todos. Que Deus abençoe todos vocês e que tenhamos uma boa noite. Amém. Obrigada. Tchau, tchau. Foi um prazer. O prazer foi nosso.